Olá, este é o programa UAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje nós vamos falar de direito bancário e para isso nós trouxemos o advogado o Dr. Luiz Arthur Bittar. Luiz, obrigado pela presença. Eu agradeço, Eduardo. Bom, você é advogado de banco, né? E eu queria começar te fazendo uma pergunta um pouco jocosa, né? Os bancos são os grandes vilões, Luiz? Olha, Eduardo, na verdade, o banco nunca foi e não é vilão. A situação é que o banco ele fomenta o mercado, gera, consequentemente, inúmeros títulos, faz o giro do dinheiro, do capital, para os seus clientes, de acordo com as suas necessidades. E, na verdade, infelizmente, o banco ele acaba se tornando um vilão no momento em que há o inadimplemento do contrato. No início, o banco acaba sendo o parceiro, que ajuda, que auxilia, que empresta o dinheiro. Naturalmente, com o inadimplemento do contrato, acaba passando essa imagem de vilão. E que, na verdade, não ocorre. E o inadimplemento bancário hoje é muito enorme, é muito grande. Eu comecei fazendo essa pergunta para você, até em tom de brincadeira, né? Porque realmente é um setor da economia sempre muito criticado, né? Sempre acusado de lucrar demais. Mas, assim, na vida moderna, é possível a gente viver sem uma conta bancária hoje? Impossível, impossível. Tanto pela falta de segurança que nós temos hoje no país. Hoje é raro as pessoas até que têm cofre com algum bem material, com dinheiro. A brincadeira antiga de guardar dinheiro no colchão hoje não existe mais. E tem que ser enxergado também a função social do banco, a sua atividade, abertura de crédito para todas as classes sociais, para todas as pessoas que necessitam de algum tipo de crédito e para fazer todo esse giro, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E quais seriam hoje as modalidades de empréstimos assim que você considera as mais comuns, a que mais tem cumprido essa função que você falou? O banco ele tem uma gama enorme de tipos de contrato, cada contrato para atender a necessidade de seu cliente. Naturalmente que os mais habituais é o empréstimo direto, o empréstimo pessoal realizado diretamente para o cliente, é feito um parcelamento dessa quantia, consignado, empréstimo consignado, no qual é descontado na folha de pagamento da pessoa, hoje encontra-se limitado a 30% desse valor, podendo chegar, tem uma alteração em projeto, tem um projeto de alteração para alterar para até 40% dessa quantia. E o famoso cédula de crédito bancário, os multos, no qual o cliente agrega uma garantia ao contrato, podendo ser bem imóvel, duplicata mercantil. Então, existe uma gama enorme de contrato celebrado entre o cliente, pessoa física ou jurídica, com as instituições financeiras. Outra questão sempre polêmica, né, Luiz Arthur, quando a gente vai falar de banco, né, de contrato bancário, é a questão dos juros. Eu queria saber, o juro no Brasil é abusivo e e por que o juro no Brasil é alto? Eduardo, juros daria para a gente conversar vários programas aqui. Os juros no Brasil, realmente, eles são um caso à parte. São os valores altos, mas os juros ele se vincula ao valor do mercado, ao valor aquilo que envolve toda a parte de inflação, toda a parte política e econômica do país. Os juros, em relação aos bancos, ele é cobrado de acordo com cada instituição financeira. O banco não está limitado, é um caso que a gente vê direto nas ações revisionais, nas ações contrárias ao banco, a requerimento de que seja limitado a 12%, de acordo com a lei da usura. Na verdade, esse limite já foi determinado pelo pelo STF. O banco pode cobrar livremente, naturalmente, desde que não seja abusivo. Só que cabe ao cliente buscar a melhor instituição financeira, o melhor crédito, para o caso da necessidade dela. Essa inadimplência que você falou, você comentou que é alta, né, no Brasil, ela também é ela influencia nessa questão do valor dos juros? De certa forma, acaba influenciando. Como o mercado em si, há uma inadimplência muito grande, hoje há uma insegurança política, econômica enorme, naturalmente o crédito hoje ele é um pouco mais restrito.
Luiz Arthur, o que é a capitalização de juros e como é que ficou hoje? Como é que está essa questão da capitalização dos juros? A capitalização dos juros, Eduardo, ela é permitida por súmula desde 2000, se não me falha a memória. Só que a capitalização de juros, hoje, elas são em casos muito excepcionais. Porque, naturalmente, quando há um empréstimo, atualmente, nos dias de hoje, ele já tem as parcelas pré-fixadas. Já são valores pré-fixados, parcelamentos pré-fixados. Então, só em contratos de grandes valores que há um juros flutuante. Mas ela está permitida nesses casos restritos que o colega falou, ela é permitida mensalmente, anualmente? Como é que é essa questão da capitalização? Ela é permitida mensalmente a distribuição desse percentual dos juros. Você saberia dizer, assim, especificar quais os contratos que ela tem sido permitida, a capitalização dos juros? Olha, Eduardo, teria que ver aí cada contrato de cada instituição que é permitida essa capitalização de juros. Mas ela hoje, por ser uma tabela pré-fixada, ela já consta no contrato todos os valores, todas as taxas, tudo que está sendo cobrado do cliente. Isso é uma informação importante. O cliente, ele tem essa opção de escolher a melhor instituição financeira, que apresenta os melhores valores, parcelamentos melhores. É livre ao cliente escolher a instituição financeira que melhor atende à necessidade. Outra questão sempre muito discutida, né, Luiz Arthur, principalmente em demandas judiciais envolvendo o banco, é a questão da comissão de permanência. O que é a comissão de permanência? A comissão de permanência, ela é, na verdade, uma taxa de risco. É uma taxa que é permitida ao banco, está fazendo essa cobrança. Em caso de vencimento e não pago o débito, o banco pode fazer a cobrança dessa taxa, essa comissão de permanência, essa taxa de permanência. A única coisa que foi vedada por súmula também do STJ é a incidência da comissão de permanência em conjunto com a correção monetária e juros moratórios. Ou é cobrado um ou é cobrado o outro. E normalmente isso vem definido no contrato já? Sim. Isso é importante frisar. Todas as taxas, todos os valores já vem estipulado e determinado nos contratos. No seu entender, o banco tem cumprido o seu dever, o dever de informar o tomador do dinheiro de tudo o que vai incidir sobre esse empréstimo? Eduardo, eu acredito que sim. Eu acho que ele informa. Eu não sei se na aquisição do dinheiro, na necessidade do cliente de obter aquela quantia para financiar seu carro, para pagar uma dívida, para financiar o seu imóvel, para fomentar a sua empresa, sua atividade empresarial, cria-se uma certa expectativa que mesmo passando, está aqui todos os valores, está escrito no contrato, está tudo discriminado, mesmo assim eu acredito que naquela euforia inicial acaba passando batido, não analisando de uma forma um pouco pormenorizada cada tipo de contrato. E a multa? A multa também é devida, naturalmente, em caso de inadimplemento, e a multa também já está legalmente fixada em 2%. Ô Luiz Arthur, outra questão que foi muito debatida e ainda é muito debatida, né, é a questão da incidência do Código de Defesa do Consumidor aos serviços bancários, aos contratos bancários. Gostaria que a gente falasse um pouco disso. Olha, Eduardo, naturalmente que o banco, sendo fornecedor de produto e serviço, ele está enquadrado no Código de Defesa do Consumidor. A regra é que sim, desde que haja um contato direto do banco, da instituição financeira, direto com o seu cliente. Há exceções, como por exemplo no caso de uma empresa que adquire um crédito no banco para estar fomentando o seu negócio, sua atividade empresarial. Por ele não ser o destinatário final desse produto, desse dinheiro adquirido, nesses casos não vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Tá, mas no caso de crédito pessoal, por exemplo? No caso de crédito pessoal, a princípio é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Dentro desse princípio aí de defesa do consumidor, como é que fica a responsabilidade do banco, por exemplo, no aluguel de cofre, por exemplo? Olha, naturalmente que tudo que o banco se responsabiliza por guardar para o cliente ou qualquer outro tipo de que ele é o prestador de serviço geral, naturalmente ele vai ter a responsabilidade dele sobre aquilo que ele se comprometeu a guardar para a pessoa. Luiz Arthur, um caso, por exemplo, é muito comum o banco fazer cobrança para o seu cliente, é o que a gente chama de endosso-mandato, não é isso? Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor se aplica? Não. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor não vai se aplicar,
Porque, na verdade, o banco, com o endosso mandato na mão, ele realiza a cobrança, simplesmente a cobrança para o seu cliente. Nesse caso, o portador da dívida, do título, é o próprio cliente. O banco só faz a cobrança para ele. É muito comum quando o devedor vai questionar esse crédito cobrado, ele acaba entrando contra o banco também, né? Uhum, sem dúvida. É parte legítima, não é? É parte legítima. É parte legítima nesses casos, Eduardo. Há uma cobrança, um envolvimento do banco. No protesto vai constar também o nome do banco, mas lá também consta que é endosso mandato, só que consta lá o nome do banco, naturalmente que o cliente, na hora que se vê prejudicado, ele entra tanto contra a pessoa física ou jurídica, quanto a instituição financeira. Para o nosso público entender, assim, o banco, você tanto pode pegar um título de crédito, por exemplo, e passar para o banco, e o banco passa a ser o dono, né, desse título. Agora, no endosso mandado, ele está só cobrando, é isso? Simplesmente ele está realizando a cobrança do título para o seu cliente. E se houver um protesto indevido nesse caso? Aí sim, aí a responsabilidade do banco, naturalmente, por um protesto indevido, ele vai responder. Mas no caso de endosso mandato, ele não vai estar sendo responsabilizado. É bom deixar bem claro, Eduardo. No caso de endosso mandato, o banco não participa do negócio jurídico. Se há um protesto indevido, alguma coisa assim, naturalmente que o banco tem a responsabilidade dele, desde que ele cometeu algum equívoco, cometeu algum erro, protestou um título sem estar vencido, por exemplo. Mas, de regra, endosso mandato, o banco não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Ele não responde pela dívida e pelo protesto do título. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Hoje nós estamos falando de direito bancário com o Dr. Luiz Arthur Bittar. Luiz Arthur, a TR, né, ela se aplica a contrato bancário? A TR, a taxa referencial, ela se aplica a título público, caderneta de poupança, Sistema Financeiro Nacional e FGTS. Ela também é uma taxa cobrada devida, é devida a cobrança dela, e ela se incide exclusivamente nesse tipo de contrato, não nos contratos bancários. E a correção monetária no contrato bancário, ela é calculada que jeito? Ela é calculada pelo índice oficial, naturalmente a correção, a estipulação dos juros remuneratórios, que nada mais é do que o lucro que o banco tem sobre a operação financeira, e naturalmente em caso de inadimplemento, a cobrança a distribuição é cobrança de acordo com o Tribunal de Justiça. Isso é uma questão interessante, Luiz Arthur. Depois que o banco entra na justiça para cobrar lá o devedor, né? O que o banco pode cobrar após ingressar com a ação? O banco ele cobra ou a comissão de permanência, pelo fato do contrato estar inadimplito, ou então os juros de 2%, determinado legalmente, os juros legais, de acordo com o Código de Processo Civil. É 1% ao mês? E a correção monetária. E a questão dos honorários? Essa é uma questão complicada, Eduardo. É um assunto também que a gente esbarra, advogados, esbarra em muito resistência do judiciário em estar arbitrando um honorário de forma digna. Você está falando para vocês advogados que advogam para banco? Sim, que advogamos para banco, que advogamos para empresa. Eu acho que de uma forma geral. O arbitramento hoje de honorários advocatícios na advocacia, não há um reconhecimento pelo serviço prestado pelo advogado. Em inúmeros casos a gente vê sendo arbitrado a determinação legal de 10% a 20% não é seguida como regra. É arbitrado 0,17%, 0,25%, 0,50%. Então você pega um contrato de um grande volume, que você trabalhou para o seu cliente, no caso para o banco, de uma forma digna, tentou fechar negócio, tentou fechar acordo, foi atrás do crédito, se empenhou ao máximo ao processo e no final você vê uma sucumbência de 0,5%, 0,25% do valor dado à causa, sem a devida correção. Então isso tem sido comum para vocês, advogados de banco, é isso? Está sendo muito comum hoje no judiciário. Há uma majoração pelos tribunais, pelas instâncias superiores, e infelizmente uma majoração não de uma forma
convincente, não de uma forma correta. Há uma pequena majoração, mas tem decisões do STJ, até em casos de revelia, que foi obtido o percentual mínimo legal de 10% a 20%. Agora com o novo CPC, né, o famigerado parágrafo 4º do artigo 20 foi revogado. Quer dizer, agora é obrigatório, né, de 10% a 20%. Então não vai poder ter mais esse tipo de arbitramento. Porque senão fica parecendo que vocês, advogados do banco, também estão agravando o débito. Mas não é isso, né, Luiz Arthur? Passa essa visão de uma forma completamente errada. O serviço do advogado do banco, da mesma forma para quem advoga contra o banco, em caso de êxito da ação, a lei é clara em falar em caso de êxito da ação, a parte vencida pagará ao advogado da parte vencedora a sucumbência. Nada mais justo. O pleito nosso é nada mais do que seja realizado, seja arbitrado os honorários de forma digna. Luiz Arthur, outro contrato muito comum, né? Eu acho que um dos mais famosos, sem dúvida, é a alienação fiduciária. Sim. E ainda hoje, quer dizer, semana passada um cliente me procurou e mas me garantiram que eu tenho que pagar só as 3 parcelas em atraso ou as 4 parcelas em atraso porque eu purgo a mora, né? Como é que vamos esclarecer isso para o nosso público, Luiz Arthur? Eduardo, o Decreto-Lei 911, que regula, disciplina as ações de busca e apreensão e de reintegração de posse consecutivamente, ele determina o seguinte: houve uma alteração em 2004, incluindo o seguinte parágrafo: 5 dias executada a liminar, o devedor pode purgar a mora em sua integralidade, sendo pago todo o valor apresentado pela instituição financeira. Então, isso é uma determinação legal que, para pagar em juízo, para reaver o bem, pegar o bem de volta, ele tem que estar fazendo o pagamento da integralidade. Naturalmente que, em caso de acordo, a instituição financeira aceita pagar algumas parcelas, o acordo acaba sendo uma exceção. Quer dizer, todas as parcelas que iam se vencer, elas se vencem antecipadamente, tem que ser pagas. Antecipadamente tem que ser paga no prazo de 5 dias de executada liminar. E a jurisprudência já sedimentou esse entendimento? Sim, também, sim, né? Já segmentou. Antigamente, né, você tinha a questão, entrava com a busca e apreensão, não achava o veículo, por exemplo, né? Vamos ficar na questão do veículo, e você entrava com ação de depósito, pedindo a prisão. Agora, depois do Pacto de São José de Costa Rica, né, ficou proibida a prisão civil por dívida, né? Isso mudou muito a feição da ação de depósito? Olha, de uma certa forma, não. Hoje a prisão, já há um bom tempo, a prisão civil só acontece em caso de não pagamento de pensão alimentícia. No caso, os bancos, era facultado aos bancos converter ação de busca e apreensão em depósito. E aí, naturalmente, tinha uma sentença que poderia ou apreender o bem ou depositar, executar a quantia equivalente ao valor do bem que estava para ser apreendido. Com a alteração dada agora recentemente, em novembro de 2014, é facultado às instituições financeiras transformar a busca e apreensão, converter a busca e apreensão em ação de execução. A prisão civil não existe mais, a ação de depósito, naturalmente, hoje não é convertida a busca e apreensão em ação de execução. Então a ação de depósito praticamente entrou em desuso, né? A gente pode dizer assim. Outra questão sempre polêmica também, que gera uma certa confusão, são as chamadas empresas de factoring. Né? As empresas de factoring são instituições financeiras? As empresas de factoring, elas realizam operações financeiras. Ela compra o crédito de uma pessoa, naturalmente esse crédito a longo prazo, paga pelo valor do crédito com certo desconto e se torna credora desse crédito. Elas funcionam como uma factoring, elas realizam operações financeiras, mas não tem nada a ver, não são instituições financeiras. E quais são as consequências dela não ser instituições financeiras? Olha, inúmeras consequências. Elas não têm o poder de execução, elas se tornam, através de contrato celebrado simplesmente entre as partes, ela adquire esse crédito, podendo executar tanto o seu devedor como também aquele que vendeu o crédito para ela. Mas ela também não está autorizada a cobrar juros acima do limite legal. Não está autorizada. Não pode. As factorings, elas não seguem a disciplina tanto do Banco Central quanto do Conselho Monetário Nacional. Bom, mais uma polêmica. Eu te trouxe para te apertar hoje, né, Luiz Arthur?
As cédulas de crédito, né, comercial, rural, bancário, elas têm um objetivo de fomentar, né, a atividade empresarial, agrícola. Mas é comum os bancos elaborarem uma cédula para quitar débitos de cédulas anteriores, né, créditos da mesma natureza. Você entende que há desvio de finalidade e essa nova cédula é nula ou não? Não, Eduardo, ela não é nula, não há o desvio de finalidade. Geralmente, quando acontece esse tipo de caso, há uma renovação da dívida, mas é feita através de um aditamento ou uma nova cédula. Naturalmente que nesses casos o devedor passa por uma situação financeira, alguma dificuldade financeira, não vai conseguir cumprir o contrato e precisa de um prazo maior, aí é feito um aditamento a essa cédula ou uma renovação, um novo contrato, mas não há nulidade nenhuma nisso, tanto que o próprio cliente está ciente, tem todas as taxas, todas as informações nas cédulas de crédito que ele está assinando. Outra grande briga, Luiz Arthur, envolvendo o contrato bancário, né, é a questão do bem de família. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso para a gente. Olha, Eduardo, é uma discussão polêmica que a gente vê direto no judiciário. Por mais que o bem é um bem de família, ele é impenhorável, esse bem ele foi dado de garantia ao contrato. O banco sempre acaba tomando, os bancos, as instituições financeiras tomam cuidado para fazer uma análise do que está sendo dado em garantia para fomentar o negócio, a atividade empresarial ou da pessoa física. Só que há essa discussão, se ele é bem de família, por mais que ele seja bem de família, há decisões nesse sentido, só que também há uma corrente muito grande falando que se esse contrato foi dado, se esse bem foi dado para garantir o contrato, naturalmente ele responde pela dívida assumida e impaga. Ele teria aberto mão da impenhorabilidade, é isso? Impenhorabilidade do bem. Essa é outra questão realmente tormentosa, né, Luiz? Agora, eu queria voltar um pouquinho, Luiz, na questão da responsabilidade que a gente estava discutindo, objetiva, se é subjetiva, né? Uma situação muito comum hoje, por exemplo, é assalto dentro de banco, né? Como fica a responsabilidade do banco nessas questões? Naturalmente, em caso de assalto, a responsabilidade é objetiva do banco. De regra, a responsabilidade do banco ela é objetiva pelo serviço, pelo produto que ele oferece para os seus clientes. Em casos de assalto, em casos de, por exemplo, protesto indevido, a responsabilidade do banco naturalmente será objetiva. Mas tem as exceções em que o banco não tem como responder de forma objetiva e sim é de forma subjetiva. Outra coisa importante, Eduardo, é que os bancos eles investem uma grande quantia de numerário em segurança. Tanto a segurança física, caixas eletrônicos, internet banking, todas as formas de segurança para ter o seu cliente protegido e, consequentemente, para ele, instituição financeira, não ter nenhum problema com hacker, com inúmeros assaltos que acabam acontecendo, diminuiu bastante, mas quer queira, quer não, ainda continua acontecendo. Clonagem de cartão, Luiz. Clonagem de cartão é outra situação delicada, é outro assunto delicado. Hoje existem empresas que clonam cartão e também o banco tem que tomar muito cuidado porque ele tem essa responsabilidade do chip, de tecnologia para estar implantando nos cartões de crédito. E aí a gente pode falar também de desvio do dinheiro em conta, né, Luiz, feito pela internet. Uhum. É uma incidência que os bancos também tomam muito cuidado com isso. Há um grande investimento para a segurança, evitando o acesso de hackers, tanto que não há um noticiário tão grande em relação a isso, porque há, por trás das instituições financeiras, uma grande segurança eletrônica, uma grande segurança do seu patrimônio e dos seus clientes, naturalmente. É seguro fazer transação pela internet? Hoje é seguro. Hoje você faz a transação pela internet, você se documenta, você pode imprimir o comprovante, você paga a conta, é uma grande facilidade, tanto pela internet quanto pelo caixa eletrônico. Mas eu acho que a internet, você está na comodidade da sua casa, do seu escritório, da sua empresa, não é gasto 5 minutos para estar efetuando o pagamento, realizar uma transferência, o comprovante você pega na hora, já encaminha por e-mail. Então eu acho que hoje a tendência, a modernidade é cada vez mais dinheiro plástico, o cartão de crédito, o cartão de débito e realizar tudo transações
via internet. E aí nós estamos falando de responsabilidade do banco, né? Pela segurança, Sim, né? Isso que sim, você está colocando. sim. Bom, Luiz Arthur, obrigado pela presença. Eduardo, eu que agradeço. Excelente, de interesse geral. A gente poderia fazer mais 2 programas só discutindo essas questões de direito bancário. Muitíssimo obrigado, Luiz. Eu agradeço, foi uma honra ter participado. Agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.